Amém. Glórias ao Senhor. Queria fazer alguns comunicados, e nesses comunicados eu também queria pedir aos irmãos que também, já começando, né, os comunicados, que orassem. Poucos ainda conhecem, né, a irmã Joana, em breve vão conhecer, né, uma irmã aí que a gente tem acompanhado, a Vani, a Deus e família também tem acompanhado, mas no dia de hoje ela perdeu a nora. Então lá a família está enlutada, então a gente pede para você que ore. Não importa se nós não conhecemos, o importante é que Deus sabe quem é. Então ore pela família da irmã Joana. Também, irmãos, eu quero trazer um comunicado que talvez alegre alguns, eu acho, né? Não sei se vai alegrar alguns, mas dia 18 agora de outubro, nós estaremos voltando com culto presencial dentro das recomendações, tá? Nós iríamos voltar domingo que vem, mas a gente precisa terminar a salinha aqui de som, né? Porque ainda está meio bagunçado aqui. Você que faz obra em casa de reforma sabe como é que esse negócio fica, né? Então a gente está tentando arrumar aqui, que aí nós vamos ganhar mais 3 lugares ali dentro das normas para espaçamento aqui para receber você. Então dia 18, terceiro, né, domingo de outubro, estamos voltando com o culto presencial parcial, né, por causa das normas. Vamos continuar com a transmissão. Então você que de repente por causa da norma não pode vir, não se preocupe, o culto vai chegar até a sua casa. E também nós vamos começar essa semana, não tem um dia definido ainda, é uma campanha ou momentos de oração. Queremos fazer isso aí pelo menos uma vez por semana agora, nos inícios dos meses. E nesse momento de oração você vai receber aí o telefonema, ou uma ligação pelo WhatsApp, videochamada, de algum irmão da igreja que vai orar com você. Tá? Então, fique atento aí, possivelmente pós-horário comercial, né, para você estar em casa. E nesses momentos de oração já convidamos você a orar também pela obra da construção do novo prédio. Queremos, em nome de Jesus, o ano que vem iniciar, já que não conseguimos esse ano, iniciar essa construção com um espaço maior, um espaço mais aconchegante. Ontem passamos uma boa parte da manhã aqui conversando com o engenheiro. Então, ore por isso, busque a presença de Deus por isso e participe também dessa empreitada. Mas o que eu quero mesmo frisar essa semana nós vamos tirar um tempo para orar, até semana que vem, a próxima semana. Então você vai receber aí a ligação de alguns irmãos. Estamos aí com a presença das irmãs, né? A Vani, a Deus e a Samira. Tirando a Samira, as outras irmãs faz tempo que não vem na igreja. Mas estão aqui nos ajudando até já a fazer um teste de como que vai ser dia 18, que a gente vai precisar melhorar aqui para estar recebendo o número que vai ser reduzido, né? Mas a gente quer voltar aí com esse culto presencial e já começar a ver alguns rostos aqui na igreja. Não vamos poder fazer as nossas festas de final de culto, né, como a gente costuma fazer, mas em breve isso já vai voltar ao normal, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Eu quero convidar você a abrir em Filipenses. Estamos aí falando sobre felicidade. E a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta de alegria, é uma carta que trata sobre felicidade. E a gente está aprendendo com o apóstolo Paulo sobre esse tema. E hoje eu quero falar sobre simplicidade, que por coincidência o estudo de hoje pela manhã, que você recebeu aí, fala sobre a disciplina da felicidade. Então, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler dos versos 5 a 11, mas antes de ler eu quero convidar você a fechar seus olhos, buscar aí a presença de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá
de adorarmos ao Teu nome. Ó Deus, peço ao Senhor que agora o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor já tem falou através dos louvores, através de orações, mas agora com a Tua palavra. E que, Pai querido, somente o Senhor fale, e que todo homem, principalmente esse que está sobre o púlpito, possa se calar e o Senhor falar aos nossos corações. Prepare os ouvidos, as mentes, e que, Senhor, a Tua palavra encontre nesse momento, Senhor, lugar e transforme esta vida que irá escutar, que irá, Senhor, nos ouvir. Que haja, ó Deus, mudanças. E, Senhor, nos ensine, através do apóstolo Paulo na carta dos Filipenses, a realmente entender e viver a felicidade que somente o Senhor pode nos dar. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrada na forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, deixou e exaltou a mais alta posição que lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem, esse pequeno trecho aqui de Filipenses contém uma das mais lindas doutrinas da teologia, que é a doutrina chamada doutrina do esvaziamento de Deus. Onde Jesus, como Deus, esvaziou-se. E o que é esse esvaziar? Ele deixou parte da sua glória no céu. E também não viveu, ou como o apóstolo Paulo coloca, não quis ficar exigindo das pessoas que o tratassem como Deus. E essa doutrina do esvaziamento é uma doutrina que nos ensina a importância de sermos discípulos de Jesus e a importância de entender, de olhar para os exemplos de Jesus para as nossas vidas. E uma das coisas que mais chama a atenção nesse texto é a simplicidade que Jesus traz no seu ministério, traz na sua caminhada, na sua vida ministerial, enquanto esteve conosco. Nós podemos também falar da sua humildade, que é o que também trata esse texto, mas algo me chamou a atenção foi justamente para a simplicidade. E ser uma pessoa simples não é questão de status, forma que se veste ou que se fala. A simplicidade aqui é realmente ser uma pessoa que é despretensiosa das coisas, é uma pessoa que vê a beleza da vida nas mínimas manifestações da vida. E a gente está hoje num tempo de tanta correria, não sei se você já percebeu isso, que a gente não consegue às vezes nem contemplar o céu ao abrir uma janela. A gente não consegue mais contemplar o mínimo, porque a gente fica nessa posição social de correr, pressão, cobrança, e a gente não consegue nem mais ter uma vida simples, uma vida de descanso. O apóstolo Paulo nos lembra aqui que Jesus abre mão da sua majestade no céu, abre mão de ser chamado de Deus, e de forma humilde ele serve as pessoas. Ele serve aos outros. Obrigado. Uma simplicidade que marcou a vida dos discípulos. Eu me lembro de uma história de um rei muito rico, poderoso, e ele decidiu, num dado momento, descer do palácio e lá no meio dos seus servos, no meio dos plebeus,
e viver com eles 1 ano, porque ele queria entender como que estava sendo tratado o seu povo, ele queria entender como o seu povo vivia, para melhor servir ao seu povo. E passou 1 ano ali no meio do povo, não se mostrou como rei, se vestiu como eles, andou como eles, falou como eles, e ele começou a perceber que os seus súditos não tinham acesso a ele. Nas conversas ele foi descobrindo que os seus súditos não chegavam até ele, não tinham dificuldade de chegar no palácio, porque aqueles que trabalhavam para ele impediam de que os súditos chegassem nele. Depois de 1 ano e ali convivendo e entendendo a cabeça dos seus súditos, voltou ao palácio, fez uma reunião com todos os seus funcionários e disse: olha, a partir de hoje os meus súditos têm acesso a mim, porque eu vi como eles estavam sendo tratados e eles merecem o melhor. Bom, olhando essa história desse rei, olhando a história de Jesus, foi justamente o que Jesus fez. Ele veio, habitou entre nós, se vestiu como humano, na verdade ele se vestiu de humano, deixou a glória do céu, viveu humilde. Jesus não nasceu, e você sabe disso, todo Natal a gente lembra disso, ele não nasceu em palácios, e sendo rei, nasceu numa manjedoura, que às vezes nos presépios a gente vê tão bonitinho a manjedoura, né? Nos presépios é tão bonito, limpinho, os animais do presépio tão bem lavados. Mas o presépio, a manjedoura em que Jesus nasceu, foi num curral, aonde fedia, aonde estavam os animais. E foi ali que o nosso rei nasceu. Jesus, ele viveu todas as pressões, todas as limitações dos humanos. E como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O apóstolo Paulo, ele destaca em Filipenses que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. E ele diz em 2 Coríntios 8, 9, que ele, sendo rico, viveu como alguém pobre. Não rico ou pobre financeiramente, mas como alguém que não se apegava às coisas desse mundo. Jesus nos ensina nesse texto, através do apóstolo Paulo, que ele se esvaziou de si mesmo. E isso, queridos irmãos, nos ensina que a gente precisa aprender a viver ou a se esvaziar de nós mesmos. Aí o verso 7 diz: mas esvaziou a si mesmo, de nascendo servo e tornando-se semelhante aos homens. Esse verbo esvaziar aqui traz a ideia de derramar algo de maneira que fique sem nada. Para você ter uma ideia do que é esse esvaziar, imagine lá o seu tubo de creme dental. Eu não sei se você faz isso, mas eu faço. Quando o creme dental está acabando, que você pega a escova e fica ali, passando, espremendo até sair a última gota de creme dental. Você não faz isso, né? Eu sei, graças a Deus, você não faz, mas eu faço. E ali, quando sai mais nada, nem ar já sai mais daquele tubo, você, agora acabou. E aí joga fora. É isso que esse verbo aqui está dizendo. Que Jesus se esvaziou de tal forma que não ficou nada. Ele não quis exercer toda a sua glória para ficar se mostrando aos outros. Certa vez, os fariseus olharam para Jesus e falaram: se o Senhor, se você é o Messias mesmo, então faz alguma coisa aí, faz algum milagre. Faz algo aí. E ele vai dizer para os fariseus o seguinte: olha, o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas, que passou 3 dias no túmulo, ou melhor, na barriga do peixe. Porque ele não queria ficar se mostrando, ele se esvaziou. Isso, irmãos, traz a ideia da encarnação, quando Deus se tornou homem, quando Deus se tornou na pessoa de Jesus. Quando ele nasceu,
Quando ele veio a esse mundo, ele se encarnou, ou seja, ele se tornou carne. João 1 vai dizer que o Verbo se tornou carne, ou seja, aquilo que era manifestado entre os profetas, a fala que os profetas traziam sobre o Messias, né, um texto muito conhecido de todos nós, Isaías 53, ali João está dizendo, olha, toda essa profecia, todo esse verbo, toda essa ação de Deus que era no passado, agora se tornou visível através de Jesus. E o Deus Filho deixou a sua glória e se tornou homem, viveu entre nós. A encarnação é uma das maiores expressões e provas de amor de Deus pela humanidade. Deus se tornando carne, se tornando homem, é a maior expressão do amor dele por você. Ah, Deus não me ama. Já ouviu essa frase? Deus não gosta de mim, Deus não me ama. A prova de amor dele é Jesus Cristo, que se tornou homem por você e por mim. Isso ensina para a gente como que é importante a gente se esvaziar de nós mesmos, porque ele já deu exemplo. Agora, como que a gente se esvazia de nós mesmos? É da nossa arrogância. É deixarmos de sermos pessoas ególatras, que só adoram a si mesmos. Pessoas que muitas vezes se olham no espelho e cantam aquele hino olhando no espelho, tão grande és tu. Mas não é cantando para Deus, é cantando para si. Sabe aquela síndrome, eu esqueci agora o personagem, que se olha no espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Eu esqueci o nome da personagem. Se alguém lembrar aí, anota, escreve aí no Face. Mas, às vezes a gente é assim, a gente fica olhando no espelho e fala, não tem ninguém mais bonito do que eu. Não tem ninguém melhor do que eu. E a gente não se esvazia. O nosso ego está muito cheio, está inflado. Ego inflado. Se chegar com uma agulha, vai fazer igual bola, igual bexiga. Mas existem pessoas que também às vezes não estão com seus egos inflados, não estão desse jeito. Mas ainda mesmo assim pensam mais em si do que no outro. São pessoas que em qualquer momento, qualquer dificuldade, qualquer provação, elas pensam nelas primeiro e depois no outro. E detalhe, são pessoas que muitas vezes usam as frases logo de imediato, quando ficam doentes, quando passam por uma dificuldade, e começam a dizer assim, ninguém liga para mim, ninguém ligou para mim, ou ninguém me visitou. São pessoas que, ainda que não tenham um ego inflado, mas pensam só nelas. E justamente é interessante isso, que essas pessoas, quando são assim, elas não fazem isso com as outras pessoas. Ou seja, muitas vezes, elas ficam sabendo de parentes, vizinhos, irmãos da igreja, que estão doentes, estão com alguma dificuldade, mas não ligam para elas. Mas quando é com elas, elas reclamam. Porque ainda não aprenderam a se esvaziar de si mesmas. O que eu quero falar, queridos, que a felicidade, essa felicidade proposta pelo apóstolo Paulo em Filipenses, essa felicidade proposta nessa carta, ela passa justamente pelo servir ao outro. Essa felicidade, ela é gerida em mim, em você, quando nós a geramos nos outros. Quando eu esvazio de mim para abençoar a vida de outros. Interessante que quando Adão estava lá no Éden, ele queria ser igual a Deus, com o desejo, com o intuito de ter benefícios próprios. Mas Jesus, quando veio ao mundo, sendo ele Deus, ele quis ser igual aos homens, para benefício dos homens. Enquanto o primeiro homem inverteu a motivação, queria ser como Deus, para ter benefício próprio. O Deus que se fez homem queria abençoar e beneficiar os homens, porque ele se esvaziou de si mesmo. Então,
Que você e eu possamos aprender a nos esvaziarmos, para que outros sejam abençoados através das nossas vidas. Podemos sair de nós mesmos para que outros sejam abençoados com as nossas vidas. E o apóstolo Paulo ele destaca aqui que a simplicidade ela tem um valor muito grande e interessante, que a simplicidade ela tem preço. Tem um preço a ser pago. Porque simplicidade não significa que é algo que não tem valor. Simplicidade não significa que não tem meta, que não tem objetivo. O versos 8 a 11 diz o seguinte: E sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa humilhação de Jesus e humilhação até a morte, essa foi a obediência dele. A morte de Jesus foi o preço que ele pagou pela simplicidade, pela sua humildade. Preço esse pago por uma entrega na cruz. E ele foi para a cruz não foi porque Judas o traiu. Ele vendeu por 30 moedas. Ele morreu na cruz por você e por mim, não foi porque os fariseus e os líderes religiosos do seu tempo o entregaram na mão de Pilatos, e aí Pilatos deu a sentença. Não. Quem o levou para a cruz fui eu e foi você. Porque ele foi pagar um preço pela nossa salvação, pela nossa liberdade. Ele não veio ao mundo para ser mártir. Ele não veio ao mundo para morrer por uma causa, mas ele veio para o mundo para morrer para cumprir o propósito de Deus e libertar o homem, pagar a promissória. E isso tem um preço para nós. A salvação não tem preço, a gente não paga ela. Ninguém aqui precisa pagar pela salvação, porque ela já foi paga. Mas o andar e o ser discípulo de Jesus tem um preço. Que é se esvaziar, como nós vimos há pouco, que é amar ao Senhor, é entregar a nossa vida também pela vida do outro, não numa cruz, mas numa entrega de abençoar a vida do outro. De sairmos de nós mesmos, no sentido de abrir mão de desejos que muitas vezes nos afastam de Deus. Eu estava lendo a história de um missionário, e foi dar uma passeada em uma festa religiosa aqui no Brasil. E ele queria ver o que se vendia nas barraquinhas daquela festa religiosa. E uma barraca chamou a atenção dele, que estava escrito assim: Cruzes em promoção. E ele falou o seguinte: é justamente o que está acontecendo com muitos discípulos de Jesus. Querem cruzes, ou seja, querem fazer sacrifícios que lhes custem bem pouco. De preferência que não custe nada. Ainda que a graça é de graça, e a gente também não faz as coisas para ser salvo. Aí eu lembro de Tiago, que vai nos ensinar que a minha fé ela é demonstrada através das obras que eu faço, não para que eu seja salvo, mas porque eu sou salvo. Então salvação é de graça, entenda bem isso. Senão alguém edita depois a gravação e fica dizendo que a gente colocou lá que salvação tem que se pagar. Não. Mas quando eu sou salvo, eu entendo que eu preciso carregar minha cruz. E a minha cruz significa algumas tarefas, algumas coisas que eu preciso fazer. Algumas coisas que eu preciso abrir mão. Porque a cruz de Cristo custou muito caro para ele. Custou a saída do céu para a terra. Custou-lhe viver como ser humano, imagina. É o que a gente não consegue compreender. Deus se fazendo homem. A gente só consegue entender tendo fé em Cristo Jesus. Imagine Deus 9 meses no ventre de uma mulher. Limitado. Mas Jesus aconteceu isso com ele. 9 meses no ventre de Maria. É que às vezes foge isso da nossa memória, né? A gente vê Maria grávida pelo Espírito Santo, daqui a pouco vê Jesus nascendo.
As irmãs que estão aqui já tiveram filho, sabem que leva 9 meses. Levou 9 meses. Então, queridos, custou muito caro para ele. Porque ele entendeu que somente assim a humanidade poderia ser salva, se Deus viesse a essa terra e resgatasse um homem. Resgatasse a humanidade do pecado. E ele passou por tudo que nós passamos para nos amar e mostrar o seu amor por nós. Ele sofreu, ele teve fome, ele teve frio, calor, né? A gente está vivendo aí umas semanas de muito calor, ele também sentiu calor. Ele chorou por aqueles que sofriam e disse que eram como aqueles que não tinham pastores, ou seja, não tinha quem cuidasse deles. Ele sofreu apanhando, teve suas costas rasgadas, tanto apanhar. O apóstolo Paulo, com essa doutrina de Filipenses 2, de 5 a 11, faz nos lembrar que as mãos e os pés dele foram transpassados, furados com pregos de 12 centímetros ou mais, que atravessaram a carne dele. Passou 6 horas de sofrimento naquela cruz, para que você e eu tivéssemos a salvação, para que você e eu pudéssemos adorá-lo, e não mais fugir da presença dele, como fez Adão, que ao ouvir a voz de Deus, se escondeu atrás de uma árvore, porque estava em pecado. Ele olhou para o céu, e como se uma angústia que o ser humano tem, e disse: Pai, por que me abandonou? Pai, estou sozinho nessa cruz. Porque até então, o diabo poderia acusar Deus e dizer: legal, teu filho morreu naquela cruz, mas ele sempre teve a tua presença. Ele não sabe o que é o homem sem o Senhor. Ele não sabe o que é o homem ficar falando contigo e você não responder. Ele podia acusar Deus. Até porque essa é o melhor dom dele, né? Ficar acusando os outros. Mas naquele momento em que ele olha para o céu e diz: Pai, por que me abandonaste? Jesus sente na pele o que é o homem muitas vezes se sentir longe de Deus. Não que Deus estava longe de Jesus, mas naquele momento o peso do pecado estava sobre ele e ele não tinha pecado nenhum. E naquele momento ele se sente como você e eu nos sentimos quando nós não tínhamos a presença de Jesus, quando nós não tínhamos Deus, porque o nosso pecado nos afastava dele. Então naquele momento ele vive a penúltima angústia do ser humano, que é se sentir sem Deus. Mesmo Deus ali, mas o pecado se afastando ou lhe afastando de Deus. Por que penúltima, pastor? Porque a última, e nós sabemos disso, ele passou por 3 dias num túmulo. E no 3º dia ele venceu aquilo que mais causa medo no ser humano: a morte. A morte é algo que nos assusta. Pastor, eu não tenho medo de morrer. Eu também não tenho. Sempre falo lá em casa, eu não tenho medo de morrer. Tenho medo de dar trabalho. Sabe? Ficar numa cama, ficar dando trabalho para os outros. Ficar dependendo dos outros nesse sentido. Mas morrer. Eu não tenho medo porque eu já sei para onde eu vou. Eu tenho um quarto preparado no céu. Não sei se algum dos irmãos aqui vão ser vizinhos meus. Eu quero ser vizinho de vocês. E você. Amém? Entenderam, né? Mas morrer. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. O resultado que trouxe o pecado foi a morte. E morte é assustador porque a gente não sabe como que é. A gente não sabe como vai ser. Conviver com a morte não é algo fácil. No curso de psicologia a gente tem que aprender a como lidar com aqueles que estão para morrer. Porque é assustador. Então a última situação do homem, ele passou e venceu, e ele está vivo. Ele ressuscitou.
trazendo para você e para mim a esperança que essa é a geradora de felicidade em nós. Então, por que a cruz nos traz algo que é de graça, que é a salvação, que é a graça, mas nos mostra que também precisamos fazer algo, não para ser salvo, mas para levar o evangelho a outras pessoas. O verso 11 diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa foi a finalidade de Jesus, glorificar o nome do Pai e não se glorificar. Mostrar para todas as pessoas que Ele veio porque Deus o mandou, e Ele veio justamente para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai, novamente a Deus, não um Deus carrasco como era mostrado pelos religiosos do seu tempo, não um Deus que castiga com raio, com praga. Como eu vi isso, já falei isso aqui com os irmãos em algumas mensagens, como eu vi tanto esse negócio, desculpe o termo, essa bobagem das pessoas dizendo que a pandemia estava sendo castigo de Deus para a humanidade. Se alguém aqui crê nisso, desculpe falar assim, mas não dá para ver a pandemia como um castigo de Deus se eu olho para Jesus que veio tirar o castigo de sobre nós. A pandemia mostra, sim, algumas coisas. Uma delas é que nós, seres humanos, estamos nos matando por nos afastarmos dele, por nos ausentarmos dele. Então, ela é uma das consequências. Não é culpa de Deus. Deus não estava lá em cima tricotando e disse assim, eu preciso fazer alguma coisa lá embaixo, que eles estão muito quietos, vou mandar uma praga agora. Bem, já mandei gafanhoto, né? Se bem que quase vieram para cá, né? Mas os irmãos que não sabem, não acompanharam, até os gafanhotos levaram culpa das pragas de Deus. Deus não estava lá em cima tricotando e olhou assim, eu preciso fazer alguma coisa para mexer com o povo lá, para ver se eles lembram de mim. Não. Eu garanto que Deus, Ele permitiu que nada foge dos seus olhos. Nada foge. Deus não levou um susto no céu quando viu um monte de médico, quando viu um monte de enfermeiro nessa mesa, trabalhando nos hospitais, salvando vidas. Falei, o que eu fiz? Não. Mas se tem alguma coisa que a gente pode começar a aprender com a pandemia, é que a gente precisa começar a aprender a se esvaziar de nós mesmos, porque ela é uma demonstração de que nós somos muito egoístas. Poderia falar de outras coisas aqui, mas não é o tema da mensagem. Quero que você pense nesse sacrifício de Jesus, disposto a nos abençoar com a sua vida, para honrar o Pai, para salvar a sua vida. Encerro com uma história de um homem muito rico, e o hobby dele era colecionar quadros caros, quadros famosos. Ele tinha uma coleção enorme de quadros. E o único filho desse homem morreu num acidente de carro. Sofreu demais. E esse homem recebeu de um amigo do seu filho, que acompanhou todo o processo, toda a dor do pai, o sofrimento daquele filho antes de morrer naquela cama de hospital. E ele desenhou um quadro com o rosto do filho daquele homem e deu para ele de presente, de lembrança. Aquele homem olhou para aquele quadro e disse, esse aqui é o quadro mais caro que eu tenho. É o melhor quadro que eu tenho. Ele colocou entre os mais caros. E dizia sempre para o mordomo dele, para os funcionários dele, olha, esse aqui é o quadro mais caro. Esse homem ficou doente e ele resolveu então escrever o testamento dele. E um dos desejos dele é que toda a coleção de quadros dele fosse vendida e doado para a caridade o valor arrecadado. Só que ele deixou 2 detalhes. Um, ele revelou que o leilão deveria começar com o quadro do filho. E o outro detalhe só deveria ser declarado após o primeiro lance, ou a primeira compra, que era o quadro do rosto do filho. Então chegou o dia do leilão, muita gente estava ali presente, porque conhecia a coleção daquele homem. E começou o leilão e chega lá o quadro. Qual quadro? O quadro do rosto do filho que foi desenhado pelo colega dele. E as pessoas ali ficaram angustiados, chateados, porque eles queriam comprar os caros, os famosos. E todo mundo, mas esse quadro aí não vale nada, esse quadro não tem valor comercial.
E o leiloeiro disse, olha, mas a gente recebeu ordem de começar com esse quadro aqui, e quem der o lance tem um outro detalhe após. Tem aqui uma carta lacrada, só vai ser aberta quando comprarem esse aqui. Ninguém deu lance, aí um rapaz lá no meio deu o primeiro lance, único lance, e comprou o quadro do rosto do filho. Então o leiloeiro abriu a carta, e na carta estava escrito, quem comprar o quadro do meu filho leva os outros. Quem tiver o filho, terá todos os outros. O que isso ensina para nós? Quem tiver Jesus, terá tudo. Terá salvação, esperança. Quem tiver Jesus, saberá que tem uma simplicidade de vida e a felicidade que só Ele pode dar. Assim como o quadro que foi comprado. Quem tem o filho, tem tudo. Eu espero, queridos, que você já tenha o filho. Se você tiver o filho, que se esvaziou por você, que se entregou por você, você terá tudo. Eu queria fazer uma oração antes da gente participar da ceia. E nessa oração eu quero fazer um desafio para você que nos assiste. Se você ainda não tem o filho, não tem uma experiência com Jesus Cristo, experiência de salvação, de restauração de vida, se você ainda não tem essa convivência com Jesus, eu convido você a deixar aí nos comentários. Se você está assistindo pelo Facebook, deixe no Facebook. Se você assiste pelo YouTube e está indo no Instagram também? Instagram. Então manda também no Instagram. E coloque lá, eu quero conhecer esse Jesus que me deu tudo. E nós vamos entrar em contato com você. Eu quero orar nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor por esses que nos assistem em casa agora, em primeiro lugar. Pai, se a Tua palavra agora atingiu esse coração, se esse querido, essa querida que ainda não conhece a Jesus como Senhor da sua vida, ó Deus, que o Teu Espírito Santo agora o visite e transforme a sua vida. E possa, Deus, manifestar-se através de algum comentário, Senhor, na rede que está participando, para que nós como igreja, nós como discípulos e discípulas do Senhor, possamos entrar em contato e apresentar, ó Deus, o propósito de Jesus para essa pessoa. Também, Senhor, visite a nós, todos nós que já Te conhecemos, que já temos uma experiência com o Senhor, mas muitas vezes esquecemos, ó Deus, que a cruz custou muito caro e nós queremos cruzes em promoção. Queremos, ó Deus, uma experiência cristã que não exija de nós que possamos viver a vida de qualquer jeito, mas isso não faz parte dos Teus planos. Por isso, Senhor, que possamos aceitar o desafio de seguir e amar o Senhor como discípulos e levar, ó Deus, a esperança a outros. Ó Pai, que possamos nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios do Teu Santo Espírito. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor. Vai chegando aí perto da sua mesa, perto dos elementos da sua mesa. Convida a família. Vamos participar em nome de Jesus. A nossa mesa aqui está pronta. Igreja pequena é um problema, então espaço, né? Eu quero convidar, há 6 meses que eu não falo essa frase, a irmã Deusemira para nos ajudar. 6 meses, irmãos. Você sabe o que é 6 meses? É isso aí.
sobre mim. Tu tens sido tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, aleluia! Impressionante! Oh, impressionante! Infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Olhando para esses elementos, o pão, o suco, pensando nesse texto que nós acabamos de ler e estudar, vejamos a importância de sempre relembrar a morte e ressurreição de Jesus. Quando Ele, aquela cruz, se entregou por você e por mim. E hoje, nesse memorial, olhando para o seu corpo representado pelo pão, foi transpassado por aqueles pregos, apanhou, teve suas costas rasgadas, o seu coração explodiu por causa da cruz, o sofrimento daquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje a gente pode celebrar o nome dele, a gente pode adorá-lo. Ainda que nesse distanciamento por causa da pandemia, nós podemos adorá-lo. Ainda que a gente não está se vendo, você me vê, mas eu não vejo você em casa. Eu sei que Ele tem cuidado de você de forma muito especial. O seu sangue que foi derramado ali me ensina que meus pecados foram lavados. Por isso eu quero convidar você a orar mais uma vez. Eu queria pedir o João Antônio pudesse dar graças. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque está aqui vivo entre nós, Senhor. Nos perdoe porque muitas vezes não compreendemos o tamanho da graça que é ter o Senhor como nosso Salvador, meu Deus. Te agradeço e te louvo por esse momento, Senhor. Te agradeço e te louvo porque o Senhor está sempre conosco, do nosso lado, nos dias difíceis, nos dias de alegria. O Senhor nunca nos abandona. Te agradeço porque podemos pensar no amanhã com esperança, porque o Senhor está aqui. Te agradeço porque podemos pensar no amanhã com esperança, porque independente do que nós homens fazemos, o Senhor está aqui. Independente do que falamos, o Senhor está aqui, disposto a nos perdoar. Muito obrigado, Senhor, porque o seu amor é infinito, o seu amor é grande por nós. Muito obrigado, porque o seu amor é o amor dos milagres e faz com que as coisas mudem. Da água para o vinho, Senhor. O Senhor faz com que as coisas mudem e a gente nem percebe isso, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor não é um Deus de carne e osso, que qualquer hora pode ir embora daqui, não. O Senhor é um Deus vivo, que está aqui o tempo todo, em todo momento, meu Deus.
Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Convido você então a comer do pão e a tomar do cálice. Mas a ceia, ela me lembra que Ele vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. E você está pronto para isso? Você já se preparou para isso? Tem se preparado para isso? Tem vigiado para isso? Eu estou com um desejo muito grande de terminar esse ano de uma forma bem diferente e feliz. Quem sabe batizando você que nos assiste e que ainda não pôde participar dessa ceia. Você que vem na IPG e agora está impedido de vir por causa da pandemia, se Deus tem tocado no teu coração para se batizar, faz do mesmo jeito, escreve aí nos comentários e a gente vai entrar em contato com você. Convido você a cantar mais essa música e assim a gente vai se despedindo essa semana. Dia 18, possivelmente retornamos o culto presencial. Digo possivelmente que a gente precisa terminar a salinha, mas a pandemia não acabou. Está melhorando, mas não acabou. Então se cuide, use máscara, use álcool em gel e receba aí um abraço virtual e receba aí um amarrotado da sua camisa. Deus te abençoe. Amém. Amém, aleluia. Nós vamos adorar o cântico, adorar o Senhor com o cântico que diz tremenda graça. Quando nós falamos tremenda, nossa, não sei se você essa expressão tremenda, né? Quando assim, nossa, eu recebi uma bênção tremenda. Eu recebi uma coisa tremenda. Eu tenho uma tremenda notícia. Esse tipo de coisa que nós dizemos com essa tremenda graça é uma coisa que vai além do que aquilo que nós imaginamos. Então vamos adorar o Senhor, declarar essa tremenda graça. Amém? Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, você deu sua vida,
Estou liberto, estou aleluia. liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, digno é o Cordeiro de Deus, de toda a honra e toda a glória. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na tremenda graça do Senhor. Boa semana. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.